queridos amigos, queridas amigas do rádio, esta série é dedicada aos 100 anos do rádio no Brasil. Os 100 anos da primeira transmissão por ondas hertzianas, depois elas passaram a se chamar assim, quando o seu Hertz deu esse nome de ondas de ciclos concêntricos, e aí, antes era quilociclos, megaciclos, depois passou para kilohertz, megahertz, e daí para frente. No episódio de hoje, nós vamos trazer aqui um companheiro, faz tempo que eu estou na cola dele, é um amigo de longa data, nos anos 80 nós trabalhamos juntos assim, em andares diferentes, mas na mesma empresa, e eu aprendi a conhecer e a ver o valor que tem esse rapaz. Pelo que tudo indica, ele ainda hoje está lá, resistente, continua trabalhando, é um dos mais longevos. Depois nós vamos conversar sobre essas histórias todas, mas eu vou começar perguntando o começo da vida do meu caro Vanderlei Nogueira. Vem para cá. Um abraço, Malhoca. É um prazer, obrigado pela gentileza, pelo convite, pela lembrança. É um prazer estar com você aqui. E falando um pouquinho do rádio, ou da nossa caminhada, né? É verdade, estivemos juntos no mesmo prédio, mas eu sempre admirando o seu comando, o seu talento, a sua criatividade à frente de uma emissora de rádio. Então, estamos juntos aqui. A caminhada começou, é isso que você perguntou logo de cara, né, para a gente ir falando. Começou muito cedo, né? Desde garoto, eu sempre gostei muito. Então, trabalhei em rádios menores, no sentido de expressão, de tamanho, né? Bem antes, Rádio Piratininga, Rádio Boa Nova, Rádio 9 de Julho, né? A primeira de todas, garoto ainda, a Rádio Comercial de Presidente Prudente. Eu fazia algumas participações aqui de São Paulo, lá para Presidente Prudente. Então, estou falando de rádio, né? E até que, já antecipando o maior volume da história, né? Na década de 70, no final de 70, na metade de 70, de 77, na metade de 77, aí eu já trabalhando em jornal, né, jornais importantes, e aí surgiu a oferta, a possibilidade de trabalhar na Jovem Pan, né? E exatamente nisso eu estava trabalhando no Grupo Silvio Santos, trabalhava no jornal, a parte da noite, o jornal naquele momento fechava, né? Mais de meia-noite, então eu podia começar, por exemplo, às 6 horas da tarde no jornal, e desde as primeiras horas da manhã eu trabalhava no Grupo Silvio Santos. Entrei garoto lá. Cresci dentro do grupo numa área importante, era comercial, área de publicidade, de marketing, né? E saía de lá, que era pertinho da Brigadeiro, e começava o meu trabalho na Federação Paulista de Futebol, para o jornal, né? Tinha, entre algumas coisas, tinha uma coluna chamada FPF, Federação Paulista de Futebol, Pegando Fogo. Era uma coluna diária que pegava fogo todos os dias, era alguma coisa impensável hoje, infelizmente, né? No final da tarde, todos os presidentes de clubes importantes estavam no mesmo lugar. Você imagina que é isso, você que está nos acompanhando agora. Agora eles quase não são localizados, e nesse momento todos estavam no mesmo lugar, no final da tarde, com o presidente da federação, com a diretoria da federação, e a imprensa toda na antessala. Quer dizer, um negócio assim, um contato próximo, era um inferno, uma maravilha, era um pacotão de notícias todos os dias, né? Você imagina, só para deixar esse tempero no início, meu caro Malhoca, no mesmo elevador, o presidente do Corinthians, por exemplo, e o árbitro que apitou um dia antes, ou errou, ou vai apitar amanhã no mesmo elevador. Que é impensável isso hoje, né? Então, sem dúvida alguma. Aí recebi uma proposta, e quando você perguntar por que eu fui, eu acho que é uma história legal. Não, vou chegar lá. Você deu tantas manchetes, na verdade, o que você fez foi o lead da matéria, porque você já deu uma geral, né? Tem gente que não sabe que você trabalhou na área comercial, e eu também quero obter detalhes. Agora, aquelas pequenas rádios, quando a gente entrevista um locutor
de FM, um anunciador de músicas, um locutor que trabalha normalmente com horários e tal, ele tem uma visão da coisa. Ele sempre teve uma voz bonita, alguém disse que ele teve voz bonita, ou ele achou mesmo que servia para trabalhar, servia no sentido de prestar serviços a uma emissora. Então vai, faz o teste, depois de um certo período, lá de 78 para frente, já é obrigado a ter um curso para fazer, porque senão ele não consegue o tal do DRT, que é nada mais, nada menos do que um comprovante da Delegacia Regional do Trabalho, comprovando que você fez curso específico e tal. Para o Vanderlei, que começou trabalhando na imprensa chamada escrita, no jornalismo, e depois foi lá. Você foi setorista, se eu não me engano, não só na federação, mas também em outros lugares, ou seja, fica confinado, fica muito próximo da cena dos acontecimentos, mas nem sempre tem chance de falar mais, porque tem horário certo para entrar e tal. Vamos chegar nisso aí. Você é paulista, pelo que eu imagino, paulistano, Sim. E o fato de você trabalhar para uma emissora do interior foi simplesmente uma oportunidade, não é que você foi lá procurar emprego, ou quer dizer, descobriram e levaram você para lá. Como é trabalhar na imprensa escrita com vontade ou com possibilidade de ir para o rádio, porque a imprensa escrita demora, você escreve, vai para o copydesk, naquele tempo existia não só o editor da matéria, mas como sempre existiu, mas aquela pessoa que ficava corrigindo os erros, figura extinta durante, acho que lá pelos anos 70, 80. Mas, enfim, como é que foi essa transição do repórter de mídia impressa para a mídia radiofônica? Palhoca, eu sempre gostei, né? Sempre gostei do jornalismo, desde de garoto, né? Então, quando eu trabalhava na área de comercial e de publicidade, eu tinha muito contato com o pessoal de jornais, pessoal de representantes, diretores de jornais e diretores de emissoras de rádio. Garotão, jovem, tal, gostava muito disso, tal, e escrevia muito e falava, e até que eu comecei a conhecer pessoal do interior que vinha para contratar as agências de propaganda em busca de anúncios e tal. E surgiu a oportunidade de fazer boletins informativos para Presidente Prudente, para a Rádio Comercial de Presidente Prudente, sobre os clubes de São Paulo, as coisas mais relevantes. Comecei a fazer, eu sempre gostei disso, né? Aí comecei a escrever também recuando muitos anos do tempo, quando era uma redação espetacular, né? Diário da Noite, Diário de São Paulo. Você tem amigos até hoje, Álvaro Alves de Faria, por exemplo, era um personagem importantíssimo, né? Naqueles momentos, imagine, menino no prédio dos Diários Associados, com aquele pessoal espetacular, né? Diário de São Paulo, Diário da Noite, era um grupo do Assis Chateaubriand, na rua 7 de Abril, e eu lá, né, começando a escrever, quer dizer, com aqueles monstros sagrados do jornalismo ao lado, né? Eu era quase um boy na redação, perto deles, e foi isso. Aí depois disso teve o Diário Popular e Popular da Tarde, aí tinha uma coluna bacana, eu já estava mais ou menos afiado para fazer essas coisas, né? Então era só jornal por enquanto. Mas o sonho era sempre ir trabalhando nessas rádios menores, mas era, digamos assim, um complemento. Eu gostava muito de rádio, mas não tinha espaço naquele momento para trabalhar numa rádio importante. Mas o tempo foi passando. E aí, com 20 e pouquinhos anos, eu em 77, né, que eu recebi essa proposta. Eu estava no jornal, Gazeta Esportiva, fiquei 12 anos na Gazeta Esportiva, fui repórter especial da Gazeta Esportiva. Portanto, 12 anos, a última página da Gazeta Esportiva impressa era escrita por mim, né? Então, estava ótimo, fiquei 12 anos, 3 Copas do Mundo lá escrevendo, aquele negócio todo, bacana. Aí,
surgiu, e trabalhando no Grupo Silvio Santos, aí surgiu a proposta para trabalhar na Jovem Pan, né? O presidente da federação era o falecido, mas todo mundo conhece, da família Hermílio de Moraes, José Hermílio de Moraes, e o vice-presidente da federação era o doutor Paulo Machado de Carvalho. Aí você vai começando a unir as coisas, né? Doutor Paulo Machado de Carvalho, pai do seu Tuta, da Jovem Pan, o homem que comandou a TV Record, tudo isso que todo mundo, os mais rodados sabem o que aconteceu na comunicação de São Paulo, na comunicação brasileira. E eu lá, setorista da federação, né? A Jovem Pan precisava de um repórter. Né? Precisava de um repórter e o Cândido Garcia, grande Cândido Garcia, falecido Cândido Garcia, indicou lá na rádio, para o seu Tuta, tem um repórter, que o doutor Paulo também conhece, podia trazer ele para cá. Bom, teve o convite. Aí eu tremi, tive desinteria, né? Porque era um sonho dourado, mas no Grupo Silvio Santos, eu ganhava bom dinheiro, eu cresci dentro do grupo, era boy e cheguei a comandar pelo menos um departamento importante, próximo da direção, no mesmo andar da direção, lá todo o complexo, né, na área comercial, Tamakavia, aquelas lojas todas, bom, tudo bem. Mas era um garoto, cresci lá dentro, né? E eu ganhava razoavelmente bem, tinha casado, casei cedo, casei em 75, né? E o convite foi em 77, então minha mulher estava grávida, né? E da nossa primeira filha. Aí eu recebi o convite e falei, nossa, mas não vai dar, porque com isso que eu vou receber, só para você ter uma ideia, para ter uma ideia, eu recebia R$20, aliás, perdão, recebia R$100 no Grupo Silvio Santos. Para começar lá como repórter seria R$20. 5 vezes a mais eu ganhava, ia ganhar 4 vezes menos, só, né? Um quinto daquilo que... Eu falei, o que eu vou fazer? Não dá, né? Cheguei em casa, falei com a minha mulher grávida, né? Falei, puxa, surgiu isso, mas não vai dar, eu adoraria, né? Puxa vida, Jovem Pan, aquela coisa toda. E ela falou, mas você vai ficar doente se você não aceitar, você queria tanto que surgisse isso. E tá, aceita. Falei, vamos fazer conta aqui. Vamos fazer, não adianta aceitar, vamos fazer conta. Quanto a gente precisa para viver? Por exemplo, a gente precisava de 20. A despesa é 20. Tá certo? Aí eu ainda brinquei, falei, quer dizer que se por acaso, eu tinha ainda o jornal, né? Falei, se por acaso a gente queimar uma lâmpada, vai ficar apertado. Mas aceita, a gente vai conseguir, você vai conseguir, o que você quer, aquela coisa. E ela foi uma incentivadora naquele momento, e eu aceitei. Aceitei, pedi demissão, foi uma dificuldade, porque foi no mesmo momento, o pessoal não queria que eu saísse, né? Porque eu estava lá, fui praticamente criado lá. E foi naquela época que o Silvio comprou a TV Record. Então, teve até alternativas. Bom, você quer mesmo fazer jornalismo só na tua vida? Nós compramos a Record, vai para a Record. Falei, puxa, mas eu já dei a palavra lá, já que a gente se dá tão bem, vocês me ajudaram tanto, posso pedir alguma coisa? Pode, o que você quer pedir? Se não der certo lá, posso voltar? Tá bom, pode voltar. E aí, um mês depois, me deram a liberação, foram muito gentis, me pagaram mais do que deveriam ter pago, sabe? Essas coisas, tudo certinho, nada errado. E aí eu fui trabalhar na Jovem Pan. E foi... Só um pouquinho. Em 2022, no ano do centenário do rádio, você completa, já que você citou a data de ingresso na Jovem Pan, você completou 45 anos numa mesma emissora. É isso. Você acabou de declarar que, se não a culpa total, mas pelo menos o máximo incentivo de alguém que podia dizer, não, meu bem, vamos nos preocupar com a grana. Vamos dizer o nome da patroa porque ela merece, não só uma homenagem
do rádio que agradece o fato de ter Vanderlei por 45 anos na mesma emissora, mas essa coisa que não é comum, esse incentivo num casal que está começando uma vida, que ainda poderia vislumbrar, não, a gente precisa do dinheiro, a gente quer dinheiro, e quanto melhor, maior for o dinheiro, melhor vai ser, mas no começo de uma vida a dois, uma vida conjugal, ela percebeu que você tinha um objetivo de vida, um sonho, e isso eu acho que vale mais do que qualquer assinatura. Então, as nossas homenagens, diz o nome da patroa. Malhoca, Nilde é o nome da minha mulher, e eu devo a minha vida profissional a ela. Todos os momentos mais importantes de decisão da minha vida, eu consultei, porque eram momentos que poderiam, digamos assim, quebrar a relação, provocar uma separação, porque se não desse certo seria alguma coisa muito traumática. Essa que eu acabei de citar para você ter uma ideia, eu entrei na Jovem Pan no dia 7/7/77. Para quem gosta, quem gosta de números, 7/7/77. A minha filha, lembre-se que eu falei que ela estava grávida. Sim, sim. A minha filha nasceu no dia 13/7/77, uma semana depois que eu entrei na rádio. Uau. Então, teoricamente, ela entrou com um pai desempregado, entre aspas, que estava acabando de começar numa emissora, que não sei se daria certo ou não, né? E eu tinha que perguntar para minha mulher, uma criança na barriga, e com essa decisão que a gente ia tomar, se eu deveria fazer ou não. E ela, nesse estado, né, bancou. Foi um ombro que eu precisava. Vamos em frente que vai dar certo, jovens, né? Se não der certo, vai trombar, a vida segue e a gente vai consertar isso, né? O importante, eu sempre pensei, ela também, era não chorar depois por não ter aproveitado uma oportunidade. Então, isso é irreversível. Então, o tempo passa, né? Depois não volta mais, né? A oportunidade se aparece. Você tem que aceitar, tendo responsabilidade, é claro, mas você tem que aceitá-la, se possível, se for seu grande sonho. A chance de dar certo é maior do que não prosperar a coisa. Então, foi exatamente isso que aconteceu, e aí eu trabalhava nas duas empresas, no jornal, né? Na Gazeta Esportiva, na Fundação Casper Libero, e na Jovem Pan. Dividia, né? Conciliava. Né? Isso, por um tempo, equilibrei, eu nunca tive só um emprego. Né? Então, foi equilibrar pratos. Até que chegou num momento em que eu fiquei tão ocupado na rádio, né? A carga de responsabilidade foi crescendo, foi ocupando espaço, uma série de outras coisas, então eu tive que pedir demissão na Fundação Casper Libero, na Gazeta Esportiva. Outra demissão que foi recebida assim com surpresa, né? Principal repórter, a última capa da Gazeta Esportiva, aquele negócio, pedi demissão. Falei, eu amo, adoro escrever, maravilha, mas eu não consigo mais conciliar. Então eu vou ter que ir embora e vou ficar trabalhando na Jovem Pan. E foi o que aconteceu. Aí vieram, quando você quiser me interromper, você me interrompa à vontade, mas aí vieram as Copas do Mundo, a primeira já em 78, tá certo? Eu tinha trabalhado um pouquinho na Copa de 74, mas na redação, né? Já fazia para redação para os jornais. Né? E em 78 veio a primeira Copa, já com o microfone da Jovem Pan, na Argentina. Foi a primeira Copa, e depois vieram todas as outras, que você sabe. Né? Quantas você já teve o prazer de... Eu participei... Eu participei, acho que é mais. 78 na Argentina, 82 na Espanha, 86 no México, 90 na Itália, 94 nos Estados Unidos, 98 na França, 2002 no Japão e na Coreia, 2006 na Alemanha. Aí eu estava comandando tudo na área de esportes, que você sabe que é muito grande, espaço é grande na Jovem Pan. Fiquei no Brasil em 2010, a Copa foi na África, mas coordenei tudo e trabalhei em todas as transmissões. Em 2014 foi no Brasil,
né? Em 2018 foi em 2014 no Brasil, 2018 a 2010 é na África do Sul, 2014 no Brasil, 2018 na Rússia, a mesma coisa, toda a parafernália aqui no Brasil com as transmissões, e agora tem 2022 pela primeira vez naquela região do mundo, no Catar. Isso é de Copa do Mundo, mas eu fiz mais de 3 mil jogos, né? Olimpíada, competições internacionais todas, né? Tudo com o microfone da rádio. Erupção, vulcão, né? Aquele vulcão Nevada del Ruiz, na Colômbia, morreram 25 mil pessoas naquilo. Terremoto, né? Terremoto do México, antes e depois. Consegui entrevistar guerrilheiros nesse continente, né? O M19 da Colômbia, incêndio, corrida, carnaval, mais de 30 transmissões, Rio de Janeiro e São Paulo. Enfim, foram 45 anos, estão sendo 45 anos, assim, digamos, com uma boa carga, meu caro Malhoca. Olha, e aí o troféu da Dona Nilde se transforma em muito mais forte, porque não é um emprego em que ela vai ter o marido todo dia num determinado horário em casa, não é aquele trabalho como diz o americano, 9 to 5, tem música que conta essa história, entrou na hora certa, sai na hora certa, depois vidinha tranquila. A vida do radialista, a vida do repórter não tem nada disso. Malhoca, você tocou num ponto extremamente importante, porque eu falei para você que em alguns momentos ela precisou decidir. Eu estava na Jovem Pan e aí, num determinado momento, o seu Tuta, presidente da Jovem Pan, agora é o Marcelo e o Tutinha é o Marcelo que comanda o espetáculo, né? Você sabe, mas o seu Tuta é o presidente da Jovem Pan. Num determinado momento, ouça bem, porque eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando, que devem ser do meio, né? Os companheiros do meio, sabem o que eu vou dizer agora. Eu cheguei na rádio e o seu Tuta mandou me chamar e falou assim: olha, eu queria fazer um programa noturno. Eu falei, mas nós já temos aí um programa noturno, né, que era o Show de Bola. Ele falou, sim, mas não é bom, eu não gosto, eu queria fazer diferente. Porque nesse horário, o rádio de São Paulo, o rádio do Brasil, é todo gravado, eu queria fazer alguma coisa ao vivo, movimentada, com informações, um programa legal, né, das 8 às 10 da noite. E eu queria que você apresentasse. Nossa, de novo, né? Tomei um susto positivo. Puxa vida, programa aqui na Jovem Pan, diário, das 8 às 10 da noite também, além das coisas todas, jogos, né? Jogos no final de semana, durante a semana. Aí, quando eu fui responder, Malhoca, ele disse o seguinte: não responde. Vai para casa e fale com a sua mulher. Ele já conhecia, exatamente o que você falou. Vai e fala, por quê? Sabe por quê? E eu fiquei assim, espantado, né? Falei, pô, já ia falar, eu quero sim. Ele, calma, pensa e vai falar primeiro com a sua mulher. Por quê? Se você concordar, e ela também, veja a preocupação do presidente da rádio. Nunca mais vocês vão jantar juntos. Nunca mais você ou a sua mulher vai poder receber em casa alguém para jantar durante a semana. Pior, você já não tem fim de semana. Será de segunda a segunda. Eu estou falando isso, ele falou, para você perguntar, porque eu não quero acabar com o seu casamento. Muitos já acabaram por causa desse horário irregular que o rádio tem, que a comunicação tem. Mas isso vale para todos os segmentos da área, né? E eu não quero isso. Pergunta. E foi exatamente o que eu fiz. De novo, lembrei no momento que eu entrei, né? Olha, acontece isso.
Ni, olha, tá. E ela falou, que legal. Eu falei, mas ele falou isso, ó. Pá. Ela falou, topa. Eu sei que você quer, topa. Já estou habituada. Toca. Porque a gente já namorava em horários irregulares, né? Quando eu namorava, eu já era um jornalista. Várias vezes ela namorou comigo sentada na cadeira do lado da redação, só para a gente ficar junto e eu escrevendo. Né? Então é um amor que se consolida há muitos anos. Aí, no dia seguinte, eu cheguei, fui falar com o Sr. Tuta e falei, olha, Sr. Tuta, eu quero fazer. Ele falou, então vou dizer uma coisa para você. Vai ser um sucesso. O programa Malhoca, você sabe, ficou 33 anos no ar. Durante 33 anos aconteceu exatamente o que ele falou. Nós nunca só nos consolamos, não, mas nos resolvemos os nossos problemas juntos. Eu até brinco com ela, falei, eu sei que quando você vai fazer alguma inscrição, alguma coisa, você coloca aí viúva. Você põe viúva e ao lado você escreve viúva de marido vivo. Entendeu? Porque essa é a realidade dos fatos, né? E a gente ri muito dessas coisas, né? Então, viúva de marido rico. Mas foi assim, eu vi outra coisa. Normalmente, eu tenho 2 filhos, né? E, normalmente, quando isso acontece, pode criar um problema sério com os filhos, você fica muito distante, né? E aí, mais uma vez, a atuação da Nilde foi espetacular nessa minha vida e não deixou minha cabeça ficar pirada, né? Ela sempre valorizou para as crianças, agora eu sou avô, né? Sempre valorizou para as crianças a minha ausência. Né? O papai está fazendo isso, o papai está fazendo aquilo, o papai está em tal lugar, e aquele negócio todo. Então, ela sempre valorizou. Ela não criticou a minha ausência. Então, para as crianças, para os meus filhos, eu não fui um pai ausente, né? Talvez fisicamente sim, mas com a preocupação que eles sentiram que eu tinha por eles, enfim, nos momentos que eu podia ficar próximo, eu ficava muito próximo. Então, por isso que eu disse, a atuação da Nilde na minha vida foi absolutamente espetacular. É isso. Agora, fazer uma perguntinha que me veio à cabeça agora. Como é o momento avô do Vanderlei? Sabendo que ele não tem a chance de estar não teve com os filhos e não tem a chance de estar com o neto a qualquer momento. Por quê? Nos fins de semana, ele está trabalhando. Tudo isso que a gente já contou um pouquinho e a gente já sabe. Como é que você curte esses pequenos ou esparsos momentos dos netinhos? Quantos você tem e como é que você curte? Eu tenho 3. Como acho que distância é a marca da nossa família, o meu filho mora na Austrália, né? Mora na Austrália, ele e a mulher e meus 2 netos. Ele está lá há 4 anos já, né? Está 4 anos na Austrália. A minha filha mora aqui em São Paulo, né? Ela é da nossa área também, né? E tem ela tem uma filha, né? Tem 13 anos, né? Eu tenho uma neta de 13, a Clara Morena, não é bonita, né? Clara Morena. Lindo. A Júlia tem 12 anos e o Thomas tem 7 anos. Né? Então, é uma bênção a criação do WhatsApp, né? Porque a gente fala todo dia, né? Então, existe o problema do fuso horário, né? 12 horas, 13 horas de fuso horário. Então, quando eu estou tomando café da manhã, ele já está na cama, as crianças estão na cama, dá para a gente falar um pouquinho. E com a Patrícia, meu filho chama Rodrigo, está lá na Austrália, e a Patrícia é aqui. Então, aí é uma coisa mais normal, mas como a minha neta também estuda o dia inteiro, eu costumo falar à noite com ela pelo WhatsApp. Então, mas é muito mais íntimo, a gente fala toda hora,
no sábado a Clara vem para cá, aí a gente faz uma conferência com os primos que estão lá na Austrália. Então, quer dizer, a bênção para quem inventou o WhatsApp. Senão eu estaria pirado, né? Porque já não acompanhou os filhos e não vê o dia a dia dos netos, seria uma tortura. Então, felizmente, a gente vai equilibrando isso com muito carinho entre a gente. Muito legal, muito bom. Agora, uma outra pergunta, pode não ser exatamente ligada a você, mas como é para que as pessoas que nos acompanham, que gostam muito, nós temos muita gente no meio, mas, nossa, o que tem de simpatizante, de gente que já acompanhou em outras eras, priscas eras, o nosso FM, ou a gente fazendo outro tipo de coisa. Quando você tem que preparar uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo, a empresa em si tem que cuidar de uma série de coisas. Como é essa loucura? Nós, em 2022, teremos a Copa do Catar. Como é essa preparação? Porque isso sai do seu horário de trabalho do dia a dia e tem toda uma outra, essa prévia é feita em outros tempos. A preparação padrão, né? Porque ela é sempre assim, né? Aqui no Brasil, os direitos da Copa do Mundo são comprados pela Rede Globo de televisão. Ela compra os direitos de imagem, né? E os direitos de áudio também. E ela comercializa com os interessados. De imagem não comercializa, porque ela transmite com exclusividade e às vezes faz uma parceria com a outra emissora, mas o grande espaço de imagem é da Rede Globo de televisão. Será assim, mais uma vez, na Copa do Catar. E depois ela negocia, Malhoca, os direitos de transmissão de rádio. Normalmente são, em grandes momentos, são 16, 17 rádios no Brasil. No Brasil todo, 16, 17 rádios. Como houve um enxugamento financeiro, e todo mundo sabe do que vivemos nos últimos tempos, pandemia, e antes da pandemia mesmo, uma série de coisas, então você põe um número padrão aí de 12 emissoras de rádio no Brasil. No Brasil todo, 12 emissoras de rádio. E cada um, o processo de compra de compra de direitos é praticamente idêntico para todas essas emissoras. Então, começa isso um ano antes, né? Um ano antes. E primeiro, você tem que esperar a classificação do seu país. Isso vale para o mundo inteiro. Então, você só pode comprar os direitos se a seleção brasileira confirmar a presença no Mundial. Então, esse ano, as coisas se atrasaram, porque tivemos a pandemia. Então, atrasou o encerramento das eliminatórias. Né? Quem vai para a Copa do Mundo na América do Sul? Mas o Brasil certamente vai. Sim, certamente vai, mas fica travada a negociação. Né? A Globo, ela espera para vender, porque ela também não sabe. Se o Brasil não for, o que ela vai fazer? Né? Muda toda a vida dela na esfera comercial. Né? Então, isso no continente inteiro, no mundo inteiro. Então, o Brasil, mas já está classificado, mas espera. Só quando teve a confirmação matemática que a seleção brasileira estaria no Catar, é que, pumba, a negociação foi aberta. Aí a Globo, você entra em contato com a Globo e a Globo estabelece um preço. Né? Estabelece um preço, tudo isso é em dólar, e você paga em reais, mas o equivalente em dólar. Há um parcelamento, né, porque é um volume, digamos assim, importante, né, para emissoras de rádio no Brasil todo, é um negócio importante. Há um parcelamento e que precisa ser saldado 30 dias antes do início da Copa do Mundo. Então, esse é um acordo que é feito e todo mês chega um boleto e a emissora paga aquele boleto, equivalente em dólares, para a Rede Globo. Quando chegar, a Copa começa em novembro. Quando chegar outubro, já está quitada a sua compra de direitos de transmissão. Aí, nesse um ano antes, enquanto nós estamos conversando aqui, o departamento comercial das emissoras já começa a vender para pagar a conta.
Então, a padaria Malhoca, o restaurante Nogueira, compra a cota, né, para poder pagar toda a conta da transmissão, todas as despesas. Mas vende mesmo sem saber se o Brasil estará? Ou Não. tem algum jogo, algum acordo? Não. Se não tiver... Não. Só começa a vender quando o Brasil já está classificado. Então, apertou a vida de todos. É toda uma sequência. Porque ninguém vai comprar. A padaria Malhoca... Não, mas o Brasil está classificado? Você vai perguntar. Eu vou falar, não, ainda não. Então, eu não quero. Deixa classificar primeiro, depois você volta aqui. Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, o espaço para vender, vamos dizer, nessa Copa do Mundo, números redondos, 6 meses. Você tem 6 meses para vender, para pagar toda a conta. As emissoras já fizeram isso, já tinha gente interessada, tipo assim, olha, se o Brasil passar e vocês comprarem os direitos, a gente quer comprar uma cota. Porque o produto é bom. Copa do Mundo é bom para todo mundo. É para a emissora, para os patrocinadores, enfim. É assim. E aí tem a operação atrás do palco. O que é? Você tem que montar uma sala no local da disputa, que é uma sala comprada. Tá certo? Que eles montam o Centro Internacional de Imprensa para o mundo inteiro e manda para você. Ó, você pode comprar tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Custa tantos mil dólares. Você tem que ter o teu centro lá dentro da sala para de lá partir a transmissão para o Brasil. Você vai ter que mandar um engenheiro, um operador de áudio e uma equipe. É óbvio, né? Mas tem que ter um local, que é no Centro Internacional de Imprensa, que existe em todas as Copas. Então, normalmente as emissoras de televisão que precisam de um espaço maior, compram a opção 3. E aí tem as outras 2, você divide. Depende da equipe que você vai mandar, você pode comprar o tamanho 1 dormitório ou o tamanho 2 dormitórios, naquela sala de operação. Aí você compra a aparelhagem para montar a sala. É tudo vendido pela organização. Quantas televisões você quer na sala? Eu quero 2 TVs. 3. Ok. Quantas cadeiras? 4. Quantas mesas? Você quer um sofá para descansar? Você põe isso, você compra tudo deles. Certo? Que você não traz... Aluga. Eu digo compra, porque um aluguel, porque você não vai trazer de volta, você deixa lá. Então, mas é uma grana. Era melhor comprar no supermercado mais perto. Você quer com ar-condicionado ou sem ar-condicionado? Aí você fala, pô, no Catar, calor, tem ar-condicionado. Tá certo? Então, e assim vai. Aí é um dinheirão que as emissoras gastam. Né? Então, passagens, hotelaria, deslocamentos, tem uma série, é uma engenharia, né? Para montar todo esse... É uma grande... E lembre-se que durante 30 dias, Malhoca, esse tipo de evento ocupa a transmissão das emissoras. Né? Porque, para começar, são 3 jogos por dia, ou 4, depende do momento, em horários diferentes. Então, tem horário para todos os gostos, né? Meio-dia, 2 horas, 3 horas, 2 horas, 3 horas, 6 da tarde. O fuso horário no Catar, ele está 6 horas a mais em relação ao horário do Brasil. 6 horas a mais. Já é melhor, porque lembre-se que na Coreia e no Japão é 12 horas a mais. Então, é isso. A operação é uma operação de muitos detalhes, né, que nada pode passar. A gente vai recebendo... Nessa Copa a gente vai recebendo muita informação da FIFA, né, e o pessoal da operação na rádio lá vai tocando. Eu só estou sendo consultado quando é alguma coisa um pouco mais complicada ou mais difícil. A experiência ajuda a resolver as coisas, você sabe. Então, porque a gente já passou por isso. Olha, isso é assim, não é assim, é melhor assim, segura um pouco, aquelas coisas todas. Mas é muita coisa. E as coisas mudaram.
né? Todo mundo que nos acompanha sabe que a tecnologia foi uma loucura, né? Nesse período todo, que todos nós aqui, felizmente, estamos vivos, nós vimos, né? Como era a tecnologia e como é hoje, né? Então, são novos equipamentos, novos recursos, né? E isso tudo modifica algumas coisas para se montar o circo. É isso. Para não perder o fio da meada, há poucos dias, talvez, ou em algum período deste mês em que você fez o aniversário de 45, vamos tomar como base, 45 anos de Jovem Pan. Você deve ter lido, como todos já leram e também foi amplamente noticiado, que os deputados federais estavam trabalhando em prol da cobrança ou de uma ação para a cobrança das transmissões esportivas. Como você, como profissional, vê isso, e eu li muitas críticas a respeito, e principalmente de leigos, dizendo que eles querem acabar com o rádio, eles querem acabar com as transmissões. Você acha que isso passa? Ainda tem Senado para decidir, provavelmente quando a nossa gravação estiver indo ao ar, a gente já tem a resposta, mas como você vê esse momento pelo qual vamos passar? Bom, eu espero que quando você estiver colocando no ar essa nossa conversa, o Senado tenha corrigido, né, essa intenção da mudança geral da lei do esporte, que não é só essa que está incomodando, né? Os jogadores estão fazendo aí protestos em todas as rodadas porque não foram ouvidos, né? Há lá uma pegadinha no que se fala aos atletas, né? Que concede, resumindo, concede tudo ao clube e nada ao atleta. E aí há uma explicação, né? O relator é muito próximo de dirigentes esportivos, né? Então, essa é a primeira coisa, eu já respondi para você, já dei uma pancadinha aí. A segunda é essa intenção que eles colocaram lá, porque até agora sempre existiu a cobrança dos direitos de imagem, não os direitos de áudio. Eles colocaram lá exatamente porque a intenção dos dirigentes dos clubes, que são muito fortes na Câmara Federal, a chamada bancada da bola, em cobrar os direitos de áudio. Eu acho um texto inoportuno, inadequado, né? Fora da época, né? Completamente. Primeiro que, se isso for aprovado, é muito provável que as grandes emissoras do Brasil eles vão ter que cobrar de forma proporcional. Algumas vão comprar os direitos, outras talvez não tenham condições de comprar, mesmo sendo emissoras maiores, e vai arrebentar com as emissoras menores. Além disso, eles estão incluindo lá todo o sistema de transmissão. Se você quiser transmitir qualquer áudio que não tiver adquirir os direitos, eles vão querer cobrar, e isso vai ficar inviável. Não tem condições, não tem patrocinador para isso tudo. E o rádio, acredite nisso, aquele que nos acompanha, o rádio, eu não gosto de colocar isso na balança, mas tem hora que você precisa falar. Dá muito mais para o futebol, para os clubes, do que programas inteiros chamando. Uma transmissão de televisão, por exemplo, nada contra a televisão, porque é a grade da televisão, eu respeito. Mas um jogo importante, por exemplo, vai abrir meia hora antes. Eu estou exagerando, mas abre 15 minutos antes e fecha 5 minutos depois, acabou o espetáculo. Tá certo? O rádio fala a semana toda que vai ter aquele jogão no final de semana, e que valoriza, e explica, e informa, aquele está machucado, aquele não está mais, o time tem mais qualidade, tem menos qualidade, o que pode acontecer. Quer dizer, alimenta, entre aspas, faz a chamada campanha de apoio daquele evento, ou da rodada toda que vai acontecer. Não é só São Paulo. São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, todos os outros estados, Norte, Nordeste, né? Centro-Oeste, todas as emissoras são importantes, né? Nem todas são
mega emissoras, né? Então, eu acho que isso não vai passar. Felizmente, fica a possibilidade, eu acho que muito grande, do Congresso corrigir essa intenção que não é nova. Sempre que pode, a cartolagem encaixa isso num determinado momento para tentar mudar uma regra que é de décadas, né? E outra coisa, pessoas que não têm imagem. O Brasil é enorme, ainda existem setores e lugares e regiões que não têm imagem. Acompanha pelo áudio, acompanha pelo rádio, né? Aquela emissora que está levando a informação. Eu não estou falando só de grande centro, estou falando do Brasil. Não é uma lei segmentada, é uma lei que vai valer para o Brasil. Então, eu acho, em cima do que você falou, que tomara que quando a gente estiver conversando, alguém está, eles estão falando, mas o Senado, pumba, corrigiu o que eles queriam fazer. Bom, importante ter a sua opinião, até para poder checar depois. Foi ótimo que você tenha falado da cartolagem, porque a gente sempre vê que os nossos representantes, aquele que nós individualmente ajudamos a eleger, sempre estão preocupados conosco, individualmente, com o nosso trabalho, com o trabalho dos jovens que se matam tanto para conseguir um lugar ao sol no esporte, às vezes na chuva também, mas de qualquer maneira é sempre assim, né? A cartolagem é a cartolagem, e acho que isso não vai mudar tão já. Tirando política da frente, que também não é o nosso negócio, você falou em a força que o rádio tem, e isso há muitos anos existe, e vai continuar existindo. Hoje, há uma proliferação, nós passamos por fases. Antigamente, bem lá no começo, as emissoras de rádio montavam suas equipes. Eu gosto, às vezes, de fazer comparação. Hoje eu não vou muito longe nesse espaço aqui, senão eu deixo de ter essa opinião, que é importante. Mas eu sempre comparo. Antigamente, as emissoras de rádio AM mantinham 2 ou 3 orquestras completas no seu cast, no seu elenco. Hoje elas não querem pagar direito autoral para trilha, para vinheta, etc., etc., que acho que não tem valor. Precisa da música para abrir o programa, precisa da música para fazer BG, precisa da música. Essa é uma das minhas lutas e das mais inglórias, porque não vai acontecer nada. Eu não sou autor de música, eu não sou compositor, mas eu gosto muito de trilha sonora. A embalagem sempre foi uma das maiores preocupações de todos os meus trabalhos. Bom, voltando, a gente tinha lá a emissora com o seu elenco de rádio-teatro, depois tinha o artístico, começou também a parte esportiva. Com o passar do tempo, algumas emissoras passaram a comprar ou a vender horário. Isso já na difusora, quando eu dirigi, já tinha lá o velho e querido, saudoso Wilson Brasil, batalhando pela sua portuguesa, e um horário daqui, outro horário de lá, de repente a emissora fica na mão de um especialista ou de um esportista profissional, mas que também compra o espaço e tal. E hoje o que a gente vê na internet é que há uma série de pessoas que já participaram no passado, hoje não tem mais emprego, ou estão aposentados, mas vão brincar de transmitir e fazer programas de debates, etc., etc. Nós temos um companheiro da nossa época de Jovem Pan, da minha e da sua lá naquele meu começo, que é o Edemar Anussek, que está toda semana fazendo programas de rádio e batalhando com os companheiros do Paraná, lá em Curitiba, etc., etc. Como é que você vê essa coisa? Não estou nem falando desse assunto que acabamos de discutir, mas essa amplitude de transmissão de programas esportivos, notadamente futebol, por pessoas que estavam aposentadas e resolveram tomar um novo fôlego. Eu acho que quando chegou a internet, no futuro, assim que chegou, aqueles que estiveram mais atentos a esse novo modelo de comunicação que o mundo recebia, a gente podia imaginar que num determinado momento isso iria acontecer. Eu acho ótimo.
Eu acho maravilhoso. Quando alguém pergunta para mim, mas você não acha que tem muita gente falando, fazendo transmissão, fazendo programa pelo YouTube, usando Twitter, Instagram, agora até TikTok, Facebook. Você não acha? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo porque é isso que a gente prega. A gente não prega, olha, se você não está gostando do A, você pula para o B. Você não está gostando do B, você vai para o C. Agora, é o abecedário inteiro. Você tem muitos companheiros, alguns mais veteranos, outros mais jovens, que não estão em grandes emissoras e que têm uma enorme audiência respeitável de vídeo ou de áudio, podcast. Eu acho, Malhoca, não me incomoda em nada, porque eu acho que é uma questão de interação, é uma questão de saber quem você quer mais assistir ou quem você quer mais ouvir, né? O que é que te aproxima mais. Eu acho que essa competição, se é a palavra correta, essa competição, ela é saudável. E tem alguns aí que não tem ninguém assistindo, mas tem alguns que tem milhares assistindo. E é uma oportunidade. Esse que saiu de uma grande rádio, saiu de uma grande emissora de televisão, o que acontecia, recuando um pouco no tempo? O profissional saía, não importa o motivo, de um rádio ou de uma televisão, e ele sumia, ficava escondido no escuro, né? Ficava totalmente apagado. Porque é aquele negócio, você está no palco, desligaram a luz, você sumiu. Por mais que te amem como profissional, você saiu de cena. Você não está mais no palco. Agora, com todos esses instrumentos, né, programa que você está fazendo agora, por exemplo, né, isso permite que a gente seja visto, que as pessoas conheçam um pouco a nossa história, as dificuldades, as virtudes, os defeitos. Né? Eu acho espetacular, não tem nada contra. Mas alguns perdem o limite, não é um programa de classe, ou então exagera. Isso é um problema. Quem decide é o espectador ou o ouvinte. Está me fazendo mal esse tipo de programa ou de abordagem ou de espetáculo. Muda, é só clicar, muda, não assiste mais. É assim que funciona. Então, eu acho que, por outro lado, há uma preocupação para quem quer usar bem o veículo, o instrumento, de sentir o que é importante, sentir como deve se apresentar, conduzir uma conversa, uma entrevista, enfim, que público quer atingir. Eu quero atingir público X. Tá bom, vou fazer um programa para o público X. Eu quero atingir um público diferente, ok? Então, é isso, eu não tenho nada contra. Malhoca, é muito legal, dá espaço para todo mundo fica vivo. Até aqueles que estão muito tempo fora do palco continuam vivíssimos com a internet, com o YouTube, com o podcast. Tem tanta maneira. E outra coisa, sem tocar muito no seu bolso. Era inimaginável. Como é que eu vou fazer uma entrevista com o Malhoca? Mas eu não estou na rádio, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma parafernália aí, vou colocar uma parabólica, vou alugar um carro de transmissão. Agora não, eu estou aqui no meu cantinho, com muito prazer atendendo você. Você está no seu estúdio aí, montado com essa programação bonita que você faz, mas você está aí. Você apertou o botão e pôs no ar. Era impensável acontecer isso, recuando um pouquinho no tempo. Acho que era isso. É isso, a gente já viveu bastante para ver quanta coisa mudou, né? Como você mesmo disse. Desde aquele comecinho que a gente girava, dava um clique do botãozinho do rádio, mudava de estação, depois veio o push button, que era só apertar as emissoras presetadas, né? Pré-agendadas, e hoje você faz o que você quiser, do jeito que você quiser, dependendo do aparelho que você tiver na mão, e eles são muito, muito amplos e variados para cada um se divertir de uma maneira. O que o Vanderlei Nogueira não fez e gostaria de ter feito, ou no rádio, ou na parte de publicidade,
ou, sei lá, queria ser locutor de chamada, queria ser locutor comercial, o que você não fez e que ainda fica lá dentro, se eu pudesse começar de novo, eu teria feito. Tem isso? Marioca, claro, né? Sempre falta alguma coisa para a gente fazer, né? Mas eu acho assim, eu fiz tanta coisa, né? Eu não posso me queixar. Eu gostaria de continuar fazendo como eu estou fazendo as coisas que eu tenho feito, né? Quer dizer, o que eu poderia fazer? Grandes reportagens eu fiz e quero continuar fazendo. Grandes reportagens. Entrevistas importantes, nossa, fiz muitas entrevistas importantes. Né? E quando eu falo importantes, eu não quero dizer que que todos os personagens foram importantes. Importante para repórter e para entrevista é a história. Às vezes, aquela entrevista que para muita gente, essa entrevista vai ser fraca, ela se transforma numa entrevista espetacular, inesquecível, um depoimento assim que ou você fica fascinado, ou você chora, ou você não esquece nunca, né? Então, isso eu entrevistei tanta gente. Só na Gazeta Esportiva foram 4.200 entrevistas, só lá. Imagine na Jovem Pan. Imagine na Jovem Pan. Então, entrevistas, programas, transmissões, horas de transmissões. Né? Eu fiz reportagem policial, eu fiz, logo no início, reportagem política, eu fiz essas transmissões todas que eu já falei aqui, terremoto, incêndio, fiz tudo. Quer dizer, eu quero continuar fazendo, e estou continuando fazendo, estou entrevistando. Né? Agora com essa facilidade, porque aconteceu alguma coisa, eu também comento, né? Então, aconteceu alguma coisa, eu pego, aperto o botão, gravo a opinião, 2 minutos depois, está para milhares de pessoas. Quer dizer, então, além disso, né? Hoje, atualmente, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas querem muito opinião. Informação, claro. Conteúdo, claro. Mas opinião. Né? Como você fez agora, você pediu 3 ou 4 opiniões sobre alguns temas. Você quis saber a minha opinião, né? Porque você está exercendo o papel de entrevistador. Perfeito. Como você... E como você, as pessoas querem saber o que o Malhoca pensa. Se eu fosse entrevistar, Malhoca, o que você pensa da comunicação hoje? Claro, eu perguntar para você, você é PhD nisso. Então enfim, é isso. Eu acho que eu estou fazendo tudo muito feliz com tudo que eu fiz. Sempre aparece uma coisa nova. Todo dia eu falo com uma pessoa diferente. Gente, isso é um privilégio. Todo dia eu falo com uma pessoa diferente. Todo dia tem um assunto diferente. Tem um horário irregular. Eu vou morrer de muita coisa, mas de tédio eu não vou morrer. Não, mas... Né? Vou morrer daqui a pouquinho, eu não sei quando Deus quer, mas desejar. Mas de tédio, seguramente não é. Sabe aquele cara que está num tédio? Nossa, meu Deus, não. Tô aí, muito legal. Eu estou pensando no que nós vamos fazer amanhã, que comentário que eu vou fazer, quem vamos transmitir. Enfim, é isso, Malhoca. Olha, Wanderley, eu vou dizer para você, eu já era seu fã, eu sou o seu colega há muitos anos, mas isso não quer dizer nada. Eu hoje fiquei muito mais por ter ouvido você abrindo o coração, falando o que você falou nas nossas homenagens repetidas vezes à dona Nilde, pelo que ela deu de estrutura, pelo que ela manteve você no prumo certinho e fazendo todas essas maravilhas, quer dizer, deixando o espaço que poderia ser dela, abrindo o espaço para que você se desse para os seus ouvintes, para os seus milhares e milhares de fãs. Isso é muito bonito. Obrigado pelo seu tempo, foi muito gostoso conhecer muito mais do que eu já conhecia da sua vida e espero poder um dia dar um pulinho lá na Paulista para conhecer não só os novos estúdios e toda a parafernália que aquilo já mudou tanto. Eu já fui, quando eu morei no exterior, lá pelos anos 2000 e alguma coisa, eu vinha para São Paulo, obviamente
visitava alguns amigos, de vez em quando eu passava lá para dar um abraço e matar a saudade, mas faz muito tempo que eu não vou, então eu vou tomar um café com você, nem que seja lá embaixo, no corredor ou em qualquer outra parte. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por abrir o seu coração e por trazer esse programa maravilhoso que você trouxe para a gente hoje. Meu caro Luiz Fernando Malhoca, muito obrigado pelo convite. Eu sei que você está fazendo uma série aí com personagens muito importantes e na história do rádio, para a história do rádio. E eu fiquei muito feliz com a sua lembrança, com o seu convite, fiquei muito satisfeito. Espero que todo mundo que nos assiste tenha curtido também a nossa conversa aí. Um abração para você. Obrigado. Obrigado de coração, porque tudo foi muito gostoso, não temos que cortar nada, não temos que editar absolutamente nada, o programa vai na íntegra. Eu só posso dizer meu agradecimento a você, ao seu tempo, que já ficou claro que não é tão amplo assim, e a gente vai contar mais histórias do rádio na próxima semana. Obrigado, Vanderlei, um abração. Outro. Abraço a todos os que acompanham o nosso trabalho. Semana que vem estamos de volta.